O que o Senhor já fez por nós. Irmãos, declarar isso não é algo pequeno. Amém? Jesus é o Senhor. Que tal nós orarmos um pouquinho com quem está do lado? Ainda vamos gastar um tempo em oração. O Senhor continuar falando conosco hoje à noite. Amém? Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Bom, nós temos um encargo, irmãos, de nesse semestre, aos domingos, usarmos essa reunião para falarmos algumas coisas básicas e fundamentais para a igreja. Nós precisamos estar claro de certas... Nós estamos falando sobre a nossa atitude para com as verdades. E algumas verdades, alguns irmãos já estão bem fundamentados, bem estabelecidos, mas outros irmãos não. Então, nós nos sentimos no Senhor de usarmos todas as reuniões de domingo para apresentar para a igreja alguma dessas verdades básicas e fundamentais para a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre a importância de nós lermos e orarmos a palavra e a importância de nós cantarmos e falarmos os hinos. Na verdade, essa reunião ela está muito ligada à reunião de ontem. Ontem nós vimos sobre a importância de invocar o nome do Senhor. Se você não esteve aqui, é bom você procurar quem esteve, para se inteirar de todos os versículos que foram falados, e foram muitos. E nós vimos por que nós precisamos invocar, por que nós invocamos Senhor Jesus, como nós devemos invocar o nome do Senhor, e quando nós devemos invocar o nome do Senhor. Então nós vimos vários versículos que nos mostram que invocar o Senhor primeiro é um mandamento de Deus. Deus mandou, Deus nos ordenou a chamarmos o nome dEle, graças a Deus. Mas além de ser um mandamento, é também a nossa necessidade. Nós precisamos de Deus. Que tal nós falarmos? Nós precisamos de Deus. No ser humano há uma parte chamada espírito que clama por Deus, anseia por Deus, anela a Deus. Por isso que invocar o nome do Senhor é uma necessidade humana. E nós vimos que, além de ser mandamento e necessidade, né, há um grande poder, não só no sangue, viu, irmãos? Há um grande poder no nome do Senhor. E aí vem a questão, por que nós invocamos Jesus? Primeiro, porque não há salvação em nenhum outro nome. Nos céus, na terra, embaixo da terra, não há salvação em nenhum outro nome. Então, se você quer ser salvo, você precisa chamar pelo nome de Jesus. Segundo, Filipenses fala que esse nome está acima de todo nome. E um dia, quer queiram, quer não queiram, essas pessoas não querem hoje, mas um dia, todo o joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é muito bom já hoje nós declararmos que Jesus é o Senhor. E além de ver essas questões, nós vimos também que como nós devemos invocar, precisa ser de coração, irmãos. De todo o nosso coração, não é algo da boca, é algo que tem que partir de dentro de nós. E segundo, tem que ser com fé, crendo nesse nome. Não é chamar o nome do Senhor incrédulo, não. Nós temos que chamar o nome do Senhor que nem aquele leproso que se aproximou de Jesus e falou: Senhor, ele invocou, Senhor, se podes, não, se queres, podes purificar-me. E o Senhor imediatamente estendeu a mão e falou: quero ser limpo. Aleluia! Então tem essa atitude, a atitude de invocar o nome dEle na angústia, para ter os nossos pecados perdoados, para sermos purificados e para adorar o Senhor. Né? Vários versículos não deu para mencionar ontem, por exemplo, que o invocar inclusive deve preceder a nossa oração. Em Jeremias 29 fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí ele fala assim: então me invocareis e passareis a orar a mim.
Olha a sequência. Então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, e mudarei a vossa sorte. Irmãos, esse versículo ele é tremendo. E lá na África, na Zâmbia, quando nós mencionamos esse versículo, um irmão levantou e falou assim: agora eu entendo porque a nossa oração não passa do teto, porque a gente já começa a orar em nós mesmos. A gente ora partindo de nós e para nós. Mas quando você invoca o Senhor, você se une ao Senhor. Amém! Aí quando você ora unido a Ele. Vocês sabem a importância de invocar, irmãos? E é importante invocar antes de orar. Ó Senhor Jesus, o próprio Senhor falou: então me invocareis e passareis a orar a mim. Então, irmãos, tudo isso, porque o invocar o Senhor nos une ao Senhor no Espírito. E quem quer aqui viver no Espírito? E quando você invoca o nome do Senhor, você se une ao Espírito. E no Espírito o que é que você ganha? Vida. Fala para quem está ao teu lado: no Espírito você ganha vida. Amém. Quem quer mais vida aqui? Onde que está a vida? No Espírito. Porque o Espírito é o Espírito que dá vida. E para ter o Espírito eu preciso invocar. Então quanto mais eu invoco, mais Espírito, mais vida. E quanto mais vida, mais amor nós temos. Irmão, não precisa se esforçar para amar o próximo, para amar os irmãos, para amar até mesmo o inimigo. Se nós ganharmos vida, a vida de Deus é amor, e ela se manifesta em amor. Hoje mesmo o casamento, irmãos, depois do casamento, um dos tios da noiva veio me procurar e falar assim: olha, eu sou também um crente, não me congrego com vocês, mas no meio de vocês eu tenho que falar, tem algo diferente, vocês têm um amor diferente, coisa que a gente nem percebe, né? Mas tem, não fui eu que falei não, foi ele, tá? E ele falou assim: é que vocês têm realidade. Claro, a realidade não vem de nós, mas nós somos tão bonzinhos assim? Olha para quem está ao teu lado, vê se você é tão bonzinho assim. Não é não. Não é porque nós somos bonzinhos não, irmãos. É porque em nós há uma vida. É a vida de Deus. E nós estamos aprendendo a invocar o nome do Senhor para estar no Espírito, para nos unirmos ao Senhor. E aquele que se une ao Senhor, o que que ele é? Quem quer se unir ao Senhor? Quando nós nos unimos ao Senhor, nós somos um Espírito com Ele. Ele é amor. E o amor dele chega ao ponto de amar o inimigo. Graças a Deus. Então, isso está sendo trabalhado em nós. Mas hoje eu quero falar sobre a importância de ler, orar a palavra e dos hinos. Bom, nós ganhamos duas grandes heranças, irmãos, do Senhor. Uma é invisível, a outra é visível. A invisível é o Espírito, que na Bíblia é chamado o Espírito da realidade, o Espírito que dá vida, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito, Ele está em nós, amém? Quem está em nós? O Espírito. Deus entrou em nós, irmãos, Ele entrou em nós como Espírito. Essa é uma herança invisível, mas ela é tremenda, porque ela é real, ela é verdadeira, ela está dentro de nós. Mas nós ganhamos uma outra herança, que é visível. E essa outra herança é o quê? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Deus deixou a Bíblia para nós, para os filhos dele, para nós lermos essa. Só que a Bíblia, com seus 66 livros, nós podemos nos perder do porquê que tem esse livro. E como que nós lemos esse livro? Aí muitos leem a Bíblia e não entendem. A Bíblia ela é profunda. E você, para ler a Bíblia, tem um segredo. Você tem que se unir ao autor dela. Quem é o autor da Bíblia? É Deus. Deus inspirou os homens para que eles escrevessem esses 66 livros. E que esses foram, pela soberania de Deus, agrupados e guardados.
e ao longo das eras eles foram preservados para estar nas nossas mãos hoje. Você sabe que muitas pessoas já tentaram destruir esse livro? Muitos não conseguiram, graças a Deus. E esse livro está nas nossas mãos. Mas o grande segredo, irmão, de ler esse livro, leia unido a Deus, conversando com Ele. É claro, há graus, né? Nós crescemos espiritualmente. Quando a gente é bebezinho espiritualmente, nós só vamos ver, é que nem o bebezinho, só quer presente. Então vou procurar os presentes de Deus da Bíblia. Então tem muito presente aqui. Deus tem muitas promessas, mas conforme vai crescendo, você vai buscando algo mais. E na Bíblia tem mais. Tem ou não tem? Tem mais ou não tem? E conforme você vai crescendo, você vai entendendo o que estava no coração do nosso Pai quando Ele inspirou as pessoas para escrever esse livro. Irmão, nós precisamos buscar o crescimento para ver nessas palavras o que estava no coração do nosso Pai. E quando você toca nisso, o seu coração arde de amor por Ele e de desejo de se consagrar a Ele. Amém? É só falar algumas coisas sobre a Bíblia. Na verdade, irmãos, a palavra de Deus é o próprio Deus. João 1:1 fala o quê? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em Apocalipse 19:13, desculpa, irmão, não vou ler tantos versículos porque não vai dar tempo. Apocalipse 19:13 fala que Ele é o verbo de Deus. Ele quem? Cristo, o Filho. Ele é o verbo de Deus. E lá em João 14, o Senhor fala que Ele iria orar ao Pai, e o Pai iria enviar o Consolador, e esse Consolador, quem que é? O Espírito da verdade. E que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Então, só para mostrar, irmãos, que quando nós contatamos esse livro, nós não estamos contatando um livro comum. Nós não devemos ler a Bíblia de uma maneira comum, porque aqui está a palavra de Deus. E na palavra de Deus, irmãos, há muita coisa. Primeiro, a vida. Amém. Quando você lê a palavra da Bíblia com uma atitude correta, se unindo ao Senhor, invocando o nome dEle, primeira coisa que você ganha é vida. E quando você ganha vida, isso está em João 6,63, né? As minhas palavras são espírito e são vida. Quando você ganha vida, sabe o que você ganha também? Luz. Porque a luz, ela vem da vida. Quanto mais vida você toca na palavra, mais você é iluminado. Quem já teve a experiência aqui de ser iluminado ao ler a Bíblia? Mas por quê? Porque você tocou em algo de vida. Aí veio luz. Além de receber luz, você ganha alimento. O Senhor falou assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, nós vivemos de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, procure ouvir o que Deus fala. Por isso, vamos falar. Então, eu só estou falando isso daí, irmão, porque é o seguinte: não adianta você querer ler a Bíblia de maneira muito rápida. Se você ler ela de maneira rápida, você vai perder muita coisa. Mas você tem que ler a Bíblia numa cadência que te permita se alimentar. E a melhor maneira para se alimentar é mastigar bem devagar. É ou não é? É comer, é salivar, mastigar, digerir, ingerir, não é? Para quê? Para que aquela palavra se torne a sua pessoa. Nós somos o que nós comemos, irmãos. Então Mateus 4 fala isso, 1 Pedro fala para nós desejarmos, e Jeremias, o profeta, fala: achadas as tuas palavras, logo as comi. Então nós temos que comer. A palavra não é só para ler, a palavra não é só para entender, a palavra é para nós comermos. A palavra é para nós? E como é que nós comemos? Então aí que isso aqui vai tudo nos ajudando a entender como ler a palavra de Deus. A melhor maneira, e é uma maneira que o Senhor tem nos ajudado
graças a Deus pelos irmãos que estão à nossa frente, eles falam para nós que nós devemos ler a Bíblia com oração. E misturar a leitura com oração e a oração com a leitura. Vamos ler esses versículos. Em Efésios, capítulo 6, versículos 17 e 18. Fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do que é. Então a palavra de Deus, ela é Espírito. Então nós temos que tomar a palavra de Deus, de que maneira? Versículo 18: com toda oração e súplica. Aí quando você fala sobre o negócio de ler, orar, mesmo no alimento diário, não tem lá versículo para ler com oração? Aí algumas pessoas falam, mas como é que eu vou ler com oração? Porque quando eu oro eu fecho o olho. Então não dá para ler com oração, porque para orar eu tenho que fechar o olho. Mas quem disse que para orar você precisa fechar o olho? Isso é conceito nosso. Na verdade você não acha na Bíblia ninguém orando de olho fechado. A gente ora para não distrair, não é? A Bíblia mostra que quando o Senhor orou, Ele levantou os olhos aos céus. Então não tem problema, pode orar de olho fechado, mas pode orar de olho aberto também. E principalmente quando você vai ler a Bíblia, não tem jeito, né? Você tem que ler. Mas você não pode só ler com os olhos, você tem que ler com o seu espírito. E isso é ler com oração, é conversando com Deus, é orando, Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer falar? E quanto mais pausado você for, mais tempo Deus vai ter para falar com você. Agora se você leu, e Deus... A questão não é, a gente fala, não, o que você leu? Ainda o ponto não é esse, a gente tenta gravar, alguns tentam memorizar versículos. Para o jovem é muito bom memorizar versículos, viu? Isso guarda muito a nossa mente de pensar besteira. Agora, não é só uma questão de memorizar versículos, é de ouvir Deus. Você, quando lê a Bíblia, busque ouvir Deus. Olha, essa é a melhor experiência que um ser humano pode ter. Ele está lendo a palavra e de repente você é inundado com o falar de Deus. E o falar de Deus é demais, porque ele pode te levar a se arrepender, ele pode te levar a se consagrar, ele pode te levar a louvá-lo e agradecê-lo. São 3 características, não tem jeito. Quando você lê a Bíblia e Deus fala com você, 3 reações, uma delas tem que acontecer. Qual é? Ou você é iluminado e se arrepende, fala, Senhor, eu estou tão em falta, eu estou tão longe, olha a minha situação, Senhor, me perdoa. Você se arrepende. Ou você, quando lê, surge um sentimento de gratidão tão grande, e você fala, Senhor, eu te louvo. Oh, o Senhor é demais, o Senhor é maravilhoso. Essa é uma outra reação, não é? E qual é a terceira reação? Consagração. Você lê, você é tocado por Deus, e imediatamente te surge um desejo, Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti, eu quero entregar minha família a Ti, eu quero entregar meu futuro a Ti, eu quero entregar os filhos a Ti, eu quero entregar minhas finanças a Ti, Senhor, eu quero entregar tudo a Ti. Quer dizer, há uma reação, irmãos, quando você ouve Deus. Você olha na Bíblia, as pessoas que ouviram Deus falando, alguma reação ocorreu. Então quando você lê pausadamente e lê misturando as palavras com oração, algo acontece, amém? Então, irmão, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ver que a Bíblia vai ganhar um gosto diferente. Você não vai conseguir passar um dia sem ler a Bíblia dessa maneira. Muitos caras, não, eu quero ler, tem aquele negócio da leitura sequencial, não, eu quero ler a Bíblia toda em um ano. É um bom hábito, mas melhor ainda, é ao ler, você gastar tempo com Deus. Isso deve ser sinônimo, ler a Bíblia com gastar tempo com Deus. Irmãos, imagina, isso é herança. Quantas promessas maravilhosas estão aqui. Se você gastar um tempinho a mais, se você ficar 1 minuto a mais na presença de Deus, será que isso não vai mudar a tua vida? O problema é que a gente lê e sai correndo, Deus ia falar.
Era a hora, amanhã, tá? Aí você vai para o trabalho, vai para o trânsito, vai para a correria. Oh, Senhor Jesus. O Senhor quer que a gente, ao ler, tome a palavra com oração. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Amém? Toda a escritura é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, a palavra de Deus ela é inspirada por Ele, e ela é útil, mas nós precisamos gastar tempo, para que ela nos ensine, para que ela nos corrija, para que ela até mesmo nos repreenda e nos eduque, e nos aperfeiçoe. Irmão, se nós gastarmos tempo com a palavra, ela vai poder fazer tudo isso. Atos 5, 42. Atos 5, 42. Amém. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Aqui é o seguinte: a palavra de Deus no meio dos irmãos era tão abundante, que eles todos os dias falavam do Senhor. Eles falavam do que eles comiam, irmãos. E eles comiam o quê? O ensinamento dos apóstolos. Eles tinham comunhão em quê? No ensinamento dos apóstolos. E onde estão os ensinamentos dos apóstolos hoje? Aqui. Que bom que eu estivesse naquela época com os apóstolos. Você não estava lá, mas você está aqui hoje, não está? Os ensinamentos dele estão aqui. Se você gastar tempo, você vai ter o que falar também. Amém? Senhor Jesus. Bom, então o segredo, irmãos, ao ler, é o seguinte. Isso é algo, claro, ler, orar, tem a experiência individual e tem a experiência nas reuniões, ok? Então, na experiência individual, irmãos, faça isso com tempo. Fala, não, eu só tenho 5 minutos, mas mastigue bem esses 5 minutos. Todo dia no Alimento Diário não tem um versículo para ler e orar? Não é? Tá escrito, esse versículo não está lá para enfeite não, irmãos. Se você ler e orar, e você repetir, porque comer é um exercício contínuo e repetitivo, não é? Quem ainda continua comendo até hoje? Não precisa levantar a mão, né? Todo mundo, né? E quando você come, o que é que você faz? Não é o mesmo movimento? Não é o mesmo movimento? Não é? Não, é o mesmo movimento, não é não? Claro, há diversas maneiras de comer, né? No Brasil a gente come com a boca fechada, né? Sem fazer barulho, de preferência, né? Outras culturas não, come com a boca aberta, falando, são culturas diferentes. Mas o importante é mastigar, não é não? É mastigar. E a palavra, ela em si tem vida e tem espírito. Então você tem que mastigar para quebrar as palavras. E aí quando as palavras vão quebrando, o que acontece? O espírito vai se mesclando. E você vai orando, falando, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E aí o espírito e a palavra vão se misturando. E é interessante, você se sente nutrido por um versículo, porque Deus falou com você. Amém! Oh, Senhor Jesus. Agora, quando nós estamos juntos, aí tem as práticas de ler e orar, né? Ele fala, irmão, vamos ler e orar, vamos orar e ler, não é? Só que o que nós fazemos na reunião é mais repetir, ler, não é? A gente lê, não é errado não, viu, irmãos? É um primeiro momento, é o quê? Você lê, aí você repete. Aí você repete e você lê. Né? Vai lá, porque é aquilo lá, está mastigando, está tocando assim, né? Mas chega um momento, daquela leitura, o que deve fazer? Você tem que parafrasear o que você está lendo para o outro.
Você tem que falar algo com as suas próprias palavras. Algo que você já ganhou, você fala para quem está do teu lado. E outra coisa, às vezes para isso você tem que mudar a velocidade, mudar o tom de voz, não é? Porque tudo isso ajuda o quê? O processo de mastigação, o processo de ingestão. Quando o Senhor falou assim, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Você sabe o que essa palavra de mim se alimenta, em grego, sabe o que ela significa? Quem me mastiga. Meio grosso, é meio esquisito. Mastigar o Senhor? O Senhor falou, quem me mastiga, por mim viverá. Aí os discípulos ficam meio doidos, falou, como é que eu vou mastigar esse homem? Não é não? Aí o Senhor falou, a carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. As minhas palavras são Espírito e são vida. Então se você quer viver pelo Senhor, você precisa mastigar o quê? As suas palavras. Amém, irmãos? Outra coisa, você tem que ler o versículo e aplicar a sua experiência. Trazer à luz, isso que eu falei, gratidão, arrependimento ou consagração. Tem que, alguma coisa, conforme você está lendo, está repetindo, está ali, Senhor, fala comigo, algo moveu, você fala, e aí produz algo. Aí você fala isso um para o outro. E aí nós também podemos transformar o versículo em oração, com as nossas próprias palavras. Amém, irmãos? Então eu quero ajudar os irmãos, que quando a gente fala, irmão, vamos ler, orar. Então a gente pega o versículo, o que a gente tem que fazer? Vamos escolher um versículo aí. Esse aí de Timóteo, vamos pegar esse de Timóteo. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, não é? Versículos 16 e 17, amém. Vamos lá, amém. Que tal ficar em pé um pouquinho? Amém. Quem pode ficar em pé, vamos ficar em pé um pouquinho. Vamos lá, o que diz? Toda a escritura. Primeiro é o seguinte, você dá uma olhada no buffet, né? A Bíblia é um buffet, irmãos. São 2 versículos aqui, mas todas essas palavras, tem muita coisa. Você dá uma olhadinha. A olhadinha é essa primeira leitura. Vamos ler a primeira leitura. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Viu o buffet? Agora você tem que fazer o quê? Pegar em pedaços, não é? Aí vai, cada pedaço aqui tem que ser um pedaço que faça sentido, né? Por exemplo, toda escritura. Vamos repetir? Toda escritura. Amém. Toda escritura. É toda escritura. É toda a escritura. Você mudando o tom, você dá ênfase numa palavra ou na outra. E por que a gente fala amém? Ó Senhor Jesus, enquanto está lendo. É que nem salivar, é para ajudar a digestão. Então quando ele fala toda a escritura, amém. Vai lá, toda escritura. A outra pedaço, é inspirada. É inspirada. Oh Senhor, é inspirada. Aleluia, é inspirada. Amém. Por Deus. Por Deus. Oh, é por Deus. Amém. Não é invenção humana. É inspirada por Deus. Por Deus. Outro pedaço, e útil. E útil. É inspirada e útil. Amém. Toda a escritura é útil. Para quê? Para o ensino. Amém. Obrigado, Senhor. Tua palavra é útil para o ensino, para a repreensão. Amém. Obrigado, Senhor. Tua palavra me ensina, tua palavra me repreende. Oh, é verdade, Senhor.
Amém. O Senhor repreende a quem o Senhor ama. Obrigado que a tua palavra me repreende, porque o Senhor me ama. Amém. Para a correção. Para a correção. A palavra corrige. A palavra corrige. Ó Senhor, ela corrige. Amém. Nós temos esperança que a palavra pode nos corrigir. Para a educação na justiça. Senhor, obrigado, Senhor. Tua palavra me ensina, me educa, naquilo que o Senhor deseja, na tua justiça, a fim de que o homem de Deus, vamos lá, repetir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeito, ó Senhor, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obrigado, irmão, pode sentar. Esse é só um pequeno exercício. Há níveis, né, irmão? Claro, na sua experiência com Deus, você pode... Teve uma vez, nós ficamos com jovens lendo e orando. Sabe quanto tempo nós ficamos lendo e orando a Bíblia? 3 horas com jovens. Não houve mensagem, só lendo e orando. Lendo e orando. Esses meninos ficaram doidos. Porque, claro, irmãos, a palavra, ela é sólida. Ela é alimento sólido. Por isso que precisa mastigar. Você vai, mas também depois segura. Porque você tem energia. Você tem algo. Irmãos, é interessante. Você gasta 3 horas. Não estou falando que vocês têm que gastar 3 horas, né, irmão? Foi um momento especial aquele lá. No dia a dia, às vezes tem 5 minutos, 10 minutos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você tiver tempo para ler e orar a palavra, o Senhor falou assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe por que muitas vezes a nossa vida é superficial? Porque nós só lambemos a palavra. Pega aquele frango e ó. E aí? Bom. Lambeu. Não entrou. Você não mastigou. Você só passou na boca. Nós temos que mastigar, irmãos. Mastigar a palavra. Orar e ler a palavra. Amém? Os irmãos que estão há mais tempo já têm essa prática. Os irmãos novos talvez não saibam. E por isso que nós temos esse encargo de falar para os irmãos. Porque a palavra de Deus é o sopro de Deus. Deus quer falar conosco. Deus nos deixou a palavra dele. E se nós gastarmos 1 minutinho a mais nela, dessa maneira, a nossa vida pode mudar. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Bom, e sobre os hinos? Não sei se eu vou falar hoje não. O tempo já foi. Mas os hinos são bons também, viu, irmãos? Não, hoje eu só vou passar, só fazer o hino passar assim. Gastem tempo com a palavra. A palavra é inspirada por Deus. Os hinos são importantes também. Eles são, na verdade, vamos dizer assim, a nata da experiência de irmãos que viveram ao longo dos anos. E é a nata do quê? Das experiências deles com Deus, do conhecimento deles da palavra, certo? E eles transmitiram, eles colocaram isso de uma forma poética nos hinos para nós. Na semana passada nós cantamos aquele hino, né, que a irmã Ormi gosta, aquele hino Eu a Fonte da Vida Já Vim. Você estava vendo? Foi escrito por A.B. Simpson, que deve ter vivido lá no seu século XVIII. Imagina, você canta aquele hino hoje, parece que foi escrito ontem, pelo frescor, pelo peso, pela gravidade, pela a experiência desse irmão, pelo conhecimento dele da verdade, não é? E como que ele sabia se aproximar. Mas eu quero deixar uma coisa para os irmãos, que é importantíssimo, seja lendo a Bíblia, seja cantando ou falando os hinos. Quem se aproxima de Deus tem que se aproximar com fé. Sem fé
é impossível. Sem fé, irmão, se você ler a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que aconteceu? Sem fé. Você não viu que aqui tem uma promessa de Deus. Se isso aqui fosse um bilhete na loteria, eu queria ver se você ia ler assim. Um bilhete premiado, não é? Você ia pegar, você ia falar cada número. 1, 2, 3, 4. Esse é um homem material, né? Irmão, nós temos que nos apropriar da palavra de Deus com fé. Toda Escritura, amém, é inspirada por Deus. Irmãos, nós temos que vibrar. Não é com o Flamengo ou Vasco, sei lá, né? Não é com o que está acontecendo. Irmãos, nós temos que nos apropriar da palavra com fé, crendo e tomando posse. Se você toma a palavra, crendo e tomando posse, olha, seus dias estão contados. Você vai mudar. Fala para quem está ao teu lado, se você ler a palavra assim, os seus dias estão contados. Amém. Você vai mudar. Amém. Hã? Eu tenho que deixar. Deixa eu só ler esse versículo aqui. Vamos lá, vamos ler um versículo. Eu termino com ele mesmo, tá, irmãos? 2 Coríntios, baseado nisso que eu acabei de falar. Capítulo 4. Olha só, em que contexto está esse versículo? A ênfase que eu quero dar é no 13. Mas olha a sequência. A partir do 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Amém? O que nós temos? Esse tesouro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Olha o que ele fala. Em tudo somos atribulados. Mas não se esqueça que é um tesouro em você. Por isso, não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer. Não, eu pulei, né? Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Olha que riqueza, irmãos. O inimigo fala, você está atribulado. Aí você fala, porém eu não estou angustiado. Amém. Aí ele fala, você está perplexo. Estou mesmo, mas não desanimado. Você está sendo perseguido. Mas eu não estou desamparado. Mas você está abatido. Estou abatido, mas não estou destruído. Não é verdade? Isso não é nossa experiência, irmãos. Agora, se você lê por ler, você não vai ver nada. Você vai ler, eu estou atribulado, eu estou perplexo, perseguido. Tem um vírgula, irmãos. Amém. Até a vírgula na Bíblia é maravilhosa. Tem vírgula, tem tudo isso, mas tem a vírgula e tem um não aqui bem forte. Senhor Jesus, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, aleluia, somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Fala para quem está do teu lado. De modo que em nós opera a morte, mas em ti a vida. Amém. Amém. Bom, o versículo que eu quero chegar é o 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Amém. Nós vamos ter o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei,
Por isso é que falei. Também nós cremos. Por isso também vê a importância de crer. A importância, sabe por que muitas vezes nós não falamos? Sabe por que nós não falamos? Nos falta espírito de fé. Não é verdade? Paulo mencionou esse versículo do Antigo Testamento, e ele falou: por isso nós também cremos. Irmão, vamos falar isso para o inimigo hoje à noite? Amém? Nós também cremos. Amém? Nós também cremos. Por isso falamos. Por que nós falamos? Porque nós cremos. Amém? Irmão, vai passar o céu, vai passar a terra, porém as palavras do Senhor não passarão. Isso aqui não vai passar. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vocês têm dúvida disso? Quem crê nisso diz o amém bem forte. Amém? Tudo que Ele falou, Ele cumpriu. E tudo que Ele falou que ainda vai se cumprir, vai se cumprir. Nós cremos e por isso nós falamos. Mas nós, irmãos, precisamos ter esse espírito de fé. Ao ler um hino, hoje nós cantamos vários hinos. Depois a gente vai voltar a falar isso. Mas há hinos que nós cantamos só para o Senhor. Você tem que prestar atenção no hino que você canta, para quem ele está se dirigindo. Se está na segunda pessoa, não é? Nós cantamos um dos hinos aqui, deixa eu ver se eu vejo aqui, foi o 77. Embora insondável teu amor. Eu estou falando, não estou falando para ele. Embora insondável teu amor. Estou falando com você. Eu estou falando com o Senhor. Então é uma oração, é uma conversa com Ele. Esse hino é muito bom para você orar. Você toma esse hino, você pode transformar esse hino na sua oração. Porque, embora insondável teu amor, minha alma quer Jesus, meu Salvador. Sua extensão, largura conhecer, profundidade, altura e seu eternal poder. Olha aqui, ele colocou de uma maneira poética um sentimento dele para com Deus. Então ele se dirige a Deus, ele fala com Deus. Então, irmãos, tem hinos que são assim. Então procura ver em qual pessoa ele está escrito. Se é para o Senhor, é um excelente hino para orar. Agora tem hinos que estão na terceira pessoa. Deixa eu ver aqui, é o 449, né, que foi cantado hoje? A poder, não é? Aqui fala, dos teus pecados te queres livrar? Agora não está falando para o Senhor, está falando para o Senhor esse hino? Senhor, o Senhor quer se livrar do seu pecado? O Senhor fala, eu não, eu quero livrar dos teus pecados. Então aqui, você está falando com quem está do teu lado. Dos teus pecados te queres livrar? No sangue há poder. Fala para quem está ao teu lado. Você quer se livrar do seu pecado? No sangue há poder. Amém? Outra frase. Sobre o maligno deseja triunfar? Olha aqui, irmão. Quem quer triunfar sobre o maligno daqui? Quem quer? Eu quero. No sangue há poder. Então, irmãos, você vê, se você não tem fé, você quer se livrar dos seus pecados? Pai, tem jeito não. Tamo mal, rapaz. Tamo muito mal, rapaz. Vai dar não. No sangue há poder. Oh! Eu gostei. Reagiu. Isso aí, mano. Bota sangue, né? Põe fé no negócio. Irmão, nós temos que ter um espírito de fé. Aí, porque o inimigo vai falar, será? O objetivo dele é pôr dúvida. Sempre quis pôr dúvida. Falou para Jesus, olha, como é que é? Se você, essas pedras aí, pode transformar em pão. Ele perguntou para Adão, foi assim que Deus disse? O negócio dele é pôr dúvida, irmãos, porque ele sabe que se nós nos unirmos a Deus, você é Deus agora, tá? Eita, vem cá. Ó, você fica forte.
O inimigo, ele não quer que você se una a Deus. Ele quer que você tente por você mesmo. Sua própria força, sua capacidade. Aí você vai ficar frustrado a vida toda. A hora que você fala, Satanás, há poder no sangue de Jesus. E aí? E aí? O que ele vai fazer? Não é? O que ele vai fazer? Irmãos, a fé, 1 João diz assim, esta é a fé que vence o mundo. Não, essa é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. Irmãos, então, ao ler a Bíblia, ao cantar os hinos, precisa do espírito de fé. Se nós ganharmos isso hoje à noite, está bom demais. Você vai ler a Bíblia, vai ler com qual espírito? Cheio de fé. Eu criei, por isso é que eu falei. Não está baseado no meu sentimento, não está baseado no meu pensamento, está baseado no que a palavra diz. Amém. E a palavra é verdade. Amém. Então eu criei, por isso falei. Amém? Isso se aplica à palavra, isso se aplica aos hinos. Então quando nós formos cantar os hinos, depois a gente vai dar mais orientações para os irmãos sobre como seguir a linha dos hinos na reunião. Há uma linha, irmãos. Aqui nós temos que perceber, há um maestro invisível conduzindo a reunião. Quem é esse maestro? Não somos nós não, irmãos. É o Espírito. É o Senhor Espírito que está no nosso meio. Sabe quem te trouxe para a reunião? Foi Ele. Fala para quem está lá, sabe quem te trouxe para a reunião? Foi Ele. Amém. Então Ele é como esse maestro conduzindo a reunião. Tem hora que você fala, mas por que os irmãos pediram esse hino? Talvez não foi para você, mas foi para alguém. E quem é que sabe? Ele, não é? Ele sabe. Aí ele fala assim, fala esse hino. Mas não é o hino que eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar esse hino. Se não cantar esse hino, vou ficar de bico. Porque os irmãos não cantam o meu hino. Não é o seu hino. É o hino que o Senhor quer que nós cantemos. Nós precisamos aprender, irmãos, a estar sensíveis ao mover do Espírito na reunião. O Espírito está levando para um lado, aí tem um irmão que quer cantar porque quer cantar o hino dele. Espera um pouco. Ora, ó Senhor, é agora? Aguarda. Pergunta para o maestro. Fala com ele. Senhor, é esse hino? É agora? Temos que ser sensíveis, irmão. Senão a reunião é nossa, não, irmão. A reunião da igreja é a reunião do Senhor. E nós somos os bem-aventurados de estar aqui, reunidos no nome dEle. Amém? Vamos ficar em pé e orar? Pedir para o Senhor nos dar o espírito de fé nessa semana? Para ler a palavra e cantar os hinos. Pode cantar em casa sozinho. E quando vier para a reunião, siga o Espírito. Amém? Jesus é o Senhor.